Olá, boa noite a todos. Me sinto muito grata mesmo em ser recebida por esse grupo maravilhoso. E pela primeira vez, nessa prece inicial ao estudo de hoje. Agradeço a Deus e peço que os espíritos, os benfeitores estejam presentes, ilumine o palestrante, todo o nosso grupo, para que o estudo ocorra de maneira especial. Agradeço a Deus, a todos, por estar iniciando esse ano de 2021 com saúde e pedindo proteção a todos nós, a toda a humanidade, que esse vírus seja exterminado o mais rápido possível. Vamos ao nosso estudo e pedindo a Deus muita proteção. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar o estudo sobre o Livro dos Espíritos. Vai falar na segunda parte do mundo do espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 5, que vai falar sobre a consideração sobre a pluralidade das existências, no item 222. Nós vamos começar da onde a Lígia parou, tá? E que ele fala, e vamos dar continuidade até o final, que esse item é muito longo. Então vamos continuar agora. Esse assunto, ele vem sendo falado desde a época de Pitágoras, né? Bem lá atrás, ele vem, esse item sobre a pluralidade das existências, ele vem se amadurecendo com o tempo, ele vem se revelando, né? E se confirmando através do conhecimento que a gente adquiriu de melhor maneira, ou seja, através do conhecimento das leis divinas, né? Que a gente entende que a pluralidade é uma lei divina, né? É um direito nosso, é um direito que Deus nos deu de evoluir através das existências sucessivas. E que a ciência também já está a caminho de revelar por completo, né, essa nossa doutrina, que é essa questão da pluralidade. Então nós vamos continuar do item 222. Ele fala o seguinte: mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião, que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizera as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir o texto sagrado. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando especialmente formulada de modo explícito no Evangelho. Quando descia da montanha, depois da transfiguração, depois daquela passagem que Jesus fala com Elias e com Moisés, Jesus lhe fez uma recomendação: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizes, escriba, ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderão então seus discípulos que era de João Batista que ele lhe falava. Pois que João Batista for Elias,
houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Isso está em São Mateus, no capítulo 17. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer ou não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino do Espírito é eminente cristão. Ele apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, da justiça de Deus, do livre-arbítrio do homem, da moral do Cristo. Sendo assim, logo não é antirreligioso. Temos raciocinado abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita, que para certas pessoas carece de ser autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adepto da pluralidade da existência. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica, porque só ela resolve a questão até então insolúvel. Essa consideração de Kardec. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo, mas em renunciar às ideias que espossávamos. E sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem um amor próprio. Como se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrário à razão, como impelimos muitas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que se deve adotar às cegas tudo que procede do homem. E continuando, Kardec fala o seguinte: o melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência, perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Forçoso será que todos se rendam a essas evidências, e os que se lhe colocarem em posição ver-se-ão constrangido a desdizer-se. Diante de tantos fatos, de tantas confirmações, mesmo aquele que resiste em dizer que isso não existe, um dia se renderá, que não tem como. E ele continua: reconhecemos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, nos concede. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, no capítulo 3. Aí, na passagem ali de São João, no capítulo 3, Jesus responde a Nicodemos. Ele, no caso, Nicodemos disse a Jesus: em verdade te digo que se um homem não nasce de novo, não poderá ver o reino de Deus.
Isso é Jesus dizendo a Nicodemos. Aí Nicodemos lhe responde: como pode um homem nascer se já está velho? Pode tornar o ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus lhe responde: em verdade te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Isso está no tem essa passagem também sobre a ressurreição da carne, no número 1110. Não, 1010, na ressurreição da carne, que a gente vai falar ele também sobre esse assunto. Que eu achei muito interessante, que ele coloca para ele: não te surpreendeis do que eu estou te dizendo. Embora Nicodemos era um homem que se considerava ele estar no patamar, né, alto da hierarquia dele. Então, é surpresa ele fazer esse tipo de pergunta, porque ele conhece a lei, né? Ele conhece, mas ele queria ver o que Jesus diria sobre tudo isso que ele estava dizendo, e com certeza ele estava fazendo a sua esclarecimento ao povo sobre esse assunto. E ele entra nessa questão. E aí nós vamos falar mais adiante sobre a ressurreição da carne, na pergunta 1010. Então, continuando. Na pergunta 1010, no Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o dogma da ressurreição da carne, que foi a resposta dos guias espirituais para Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos, ou seja, o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? São Luís responde: como querias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dá-lhe uma interpretação lógica, e os que chamais livre pensadores a admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Tem como outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não pode admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus, ou seja, é de acordo com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, ele coloca que tudo o que está sendo dito já está nas Escrituras. E na 1011, Kardec pergunta: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente, diz São Luís. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas. Se tem passado despercebido, é que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados tempos de não mais empregar a linguagem figurada, eles exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa.
Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Isso dito por São Luís. E hoje nós temos tanto depoimentos de pessoas mundialmente que fala que conheceu que mamãe, papai, eu já morei em tal lugar, crianças pequenas, pessoas que vêm lembrando de outras situações, de casas e nomes, né, anteriores de outras reencarnações. Isso a ciência está comprovando. E é o que o São Luís está dizendo para a gente. Mas tem uma notinha aqui de Kardec que ele fala sobre essa situação com relação à ciência, como a ciência a vê. E ele fala o seguinte: efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneo, embora disperso, reduzido a pó, ainda se conceberia que pudesse reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, como oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e outros. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Ele bota entre aspas, falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta as dos animais, fecha parênteses. Que o indivíduo tem talvez em seu corpo molécula que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, de corpos de tal outros indivíduos que conheceste e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com o mesmo elemento? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre a razão que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias, mas nesse quadro do julgamento final. Não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituído a verdadeira significação. Digna-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhe cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feitas da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Agora nós vamos passar para Joana. A Joana dá uma explicação muito profunda sobre essa passagem de Nicodemos, que está no Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo do Renascimento. Ela começa dizendo sobre essa passagem a respeito de Nicodemos. E ela diz o seguinte: a Nicodemos, que era rabino, doutor da lei, fato é uma pessoa que está acima, né? Ele está em primeiro lugar
no entendimento das Escrituras. E ela continua. Mais interessado em conhecer a verdade, desnudou-a com audácia. Quanto à necessidade de nascer de novo, de envolver ao proscênio terrestre, a fim de reeducar-se, de considerar atitudes, de aprofundar conhecimento, de libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego, sempre hábil na maneira de esconder os próprios interesses, dissimulando a adesão, quando apenas foge à transformação a que se deve submeter. Em estudo acurado de lógica, rompe a forma em que se expressou, não deixando margem à dúvida, antes revelando-se esse renascimento a chave de penetração do conhecimento da realidade, que decifra o enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais, psíquicos, conforme se expressem. No processo do crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora o conteúdo íntimo, lapidando as arestas e libertando-se de várias camadas de inferioridades por onde transitou ao longo da sua jornada. Quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração da consciência cósmica. Naturalmente, há muito renascimento em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se quando trabalhado pelos valores éticos e libertador da sombra que o confunde, constituindo esse esforço em uma nova existência de conquista e de transformação a que se submete. No entanto, nenhuma paráfrase pode substituir o sentido profundo do nascer da carne, do nascer do espírito. Qual o vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nicodemos, despertando antes a resposta, compreendeu-a de tal forma que lúcido volveu a interrogação. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer na segunda vez? Porque era mestre entre os doutores, era intérprete da lei, não lhe poderia ser estranha essa informação, porquanto a tradição já o exarara em outras maneiras de expressar esse fenômeno. Quer dizer, já foi mais do que falado, já tinha nas escrituras, já foi discutido esse tipo de informação, ele já sabia. E essa pergunta dele foi uma pergunta, um pouco estranha. Ele vai fazer uma pergunta que ele já sabia, mas ele agora entendeu de uma forma diferente. Agora, porém, era discutido sem qualquer escamoteação ou subterfúgio, diretamente, a fim de que ficasse estabelecida a diretriz que ilumina os meandros mais escuros do comportamento humano e projeta a misericórdia nas mais graves ocorrências agressivas e infelizes. A psicologia espírita, apoiada na experiência de laboratório, semelhante a outras doutrinas poligenésicas, toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da divina justiça e para mecanismo experiencial da conquista do eu profundo. Cada vez mais sutil e triunfador sobre as dificuldades do processo de desenvolvimento pessoal, demonstrando que todos os efeitos provêm de uma causa semelhante e cada semeadura corresponde a uma colheita equivalente. Inutilmente, a precipitação dogmática tentou elucidar que a resposta referia-se à notícia da ressurreição, quando, após a noite da morte, raiaria a madrugada da continuação da vida, permitindo àquele que sucumbira
volverem à realidade espiritual. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos: daquele que retorna a um corpo espiritual e confirma a sobrevivência da vida, e a outra que o espírito se reveste da matéria, a fim de dar prosseguimento ao processo da conquista de patamares mais elevados nos sentidos mais íntimos. E Joana continua. A primeira se apresenta como ressurreição dos mortos, enquanto a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante ao retorno em corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. Essa realidade propõe a psicologia profunda, nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência das sombras. Por quê? Originário dos grandes rios caudalosos da evolução espiritual, através do qual o ser experiencia diferentes estágios, vivenciando diversas expressões fenomênicas, compatíveis com a manifestação da consciência até quando adquirir a lucidez. Muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos superficiais ou profundos estão sediados na estrutura vibratória das vivências transatas. Quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo. As tecelagens ultradelicadas do perispírito e ficar adormecido nos refúgios do ser ou programar a organização psicofísica com os fatos correspondentes à necessidade de terapia moral. Aprofundando-se a sonda da investigação da origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades físicas, emocionais, psíquicas, defrontam-se com a existência da vida antes do berço e a sua continuação após o túmulo. Todos os seres animais e humanos experimentam esse impositivo de renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Jesus, homem, que nunca se reencarnara antes na Terra, apresenta-nos como ser integrado, que houvera adquirido conhecimento e amor, e vier experimentar provações e ultrajes a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta em que se hospedava. Havendo logrado superar as paixões anteriormente, enfrentou a sombra coletiva, sem tormento da presença da sombra pessoal, pela faculdade de encontrar-se em posição superior. Não obstante, sem fugir a todas as provações e perseguições, asperezas, confrontos, sofrendo e compreendendo essas necessidades características do comportamento humano, que ele viera para modificar. E nenhum recurso é mais poderoso e didático do que aquele através do qual alguém oferece a própria vida a fim de conquistar aquele que recalcitra e estão empedernidos na mesquinhez do egoísmo, na cegueira do orgulho mórbido. Esse homem, Jesus, perfeitamente ao alcance do entendimento humano de todos os tempos, tornou-se o protótipo que deve ser seguido e vivido, ao tempo em que, atraente, arrasta para o seu convívio todos aqueles quantos se encontram sob o magnetismo da palavra e da vida com que lhe abrinda. A reencarnação, desse modo, é também processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos facultam ao meio de evoluir o esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis,
que se desenvolve mediante a liberação da retaguarda das trevas, da ignorância e de perversidade do rumo de uma permanente presente de realizações e a de paz. Esse Jesus homem, desvelador dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como ontem, na condição de miragem, de ser mitológico, impenetrável, misterioso e complexo, mas sendo um aliado do homem e da mulher aflito na estrada do progresso. Não realiza por ele as espinhosas tarefas que lhe dizem respeito. Não os liberta da inferioridade à passe de mágica, de arrependimento ou de valores terrestres. Apesar disso, benigno e amoroso, ensina como conseguirem a autoestima, a autoiluminação, a autoentrega, facultando-lhe encontrar a paz e vivê-la. Libertador da consciência, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo a harmonia plena. Com essa colocação de Joana, eu finalizo o meu estudo de hoje. Lembrando, com relação ao renascer, que ela coloca para a gente que a gente renasce todos os dias. E o homem velho, essa passagem do homem velho para o renascimento do homem novo. Quem em 2020 não renasceu? Quem continua a mesma pessoa em 2021? Todos renascemos, de uma certa forma, diante de um impacto tão grande no nosso planeta, que não tem como se não se renove, porque ele se renovou. Ele, o planeta, está se renovando e cabe a nós nos renovar também. Fico me pensando, nós somos um responsável por uma nova sociedade, que nos cabe, com esse renascer profundo no nosso ser, tornar uma sociedade melhor. Porque aqueles que se foram virão buscar virão nascer num planeta na qual nós vamos semear. Eu tive um momento de muita reflexão e eu perguntei a Deus, como que eu poderia ajudar mais, estando presa em casa? E eu sonhei com o Chico. Olha, eu sonhei com o Chico. Sonhei com o Chico falando assim para mim. A gente estava num jardim, eu mexendo no jardim e ele mexendo na plantação de alface, parecia ser alface, legumes, alguma coisa, plantio. E eu perguntei para ele, Chico, como é que eu faço? Aí ele, semeie, minha filha, semeie sempre. Semeie. E essa é o que Deus quer que a gente faça. Aqueles que estão aqui no momento, no planeta, semeie. Semeie para que aqueles que estão vindo agora, essas novas crianças, esses novos espíritos reencarnando, possam encontrar uma sociedade mais digna, mais honesta, mais humana, mais amável, né? E que o amor seja realmente o nosso lema daqui para frente. Buscar a responsabilidade de nós como ser humano e ser mais compreensível com as pessoas, conosco mesmo, porque para a gente ter compreensão a gente precisa ser compreensível. Então é isso, não tem como. A reencarnação é uma coisa, é uma lei e ela está aí, ela existe. Mas o renascer é individual. É o que a Joana coloca aqui pra gente. Jesus dá o caminho, mas você que vai trabalhar. Você que vai semear e você que vai escolher qual caminho que você vai seguir.
E eu adorei esse estudo. Eu espero que vocês tenham gostado também. E agora, vamos agradecer a Deus. Senhor, Pai de infinita bondade, obrigado, meu Pai, ao meu Mestre Jesus, por todos esses ensinamentos, essas diretrizes que Tu nos dá. Nós hoje, Senhor, podemos dizer que estamos num paraíso, porque aquele que tem você como guia não pode estar tão nas trevas mais. E a gente roga, Senhor, mediante a esse planeta tão conflitivo, tão sofrido, a sua bênção. E sabemos que sua bênção é dada a todos, mas muitos, Senhor, não têm o seu conhecimento, não sabe da sua existência, ainda te renega, Pai. E a eles o sofrimento é em dobro. E nós pedimos por ele nesse momento, por esses espíritos ainda que estão na escuridão, que não têm a luz que nós já temos agora. Não somos perfeitos, Pai, não somos melhores, mas nós temos você, o nosso guia e o nosso caminho, que nos ensina a compreender as leis de Deus e para estarmos junto a ela, para que possamos assim progredir, andar à frente sem medo, nos doar com mais facilidade, fazer como Chico: semeie, minha filha, semeie. E é isso que a gente precisa fazer daqui para frente, Pai. Nos dá força. E eu agradeço muito, muito, Senhor, por eu ter tido um 2020 na minha vida, que me fez renascer com todo o sofrimento. Mas hoje eu tenho uma compreensão maravilhosa desse renascimento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Graças a Deus.